Senhor no nosso telão. O tema de hoje, você vai crescer tremendamente neste conhecimento e vai ver a glória de Deus manifestada em sua vida. A revelação dos segredos da abundância. A revelação dos segredos. Para quê? Para você ser uma pessoa abundante. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo que Deus vai fazer, Ele tem anunciado neste altar. Portanto, meu amado, o que Deus está anunciando é certo. Está escrito aqui, certamente. Se Ele está falando através do anjo da igreja, se Ele está falando através dos seus profetas, se Ele está falando através desse altar de conhecimento, sabedoria, palavra profética da graça de Deus, Ele não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, estou aqui hoje trazendo palavras proféticas que me foram reveladas ao nosso apóstolo, ao nosso ministério, e que com certeza serão cumpridas na vida de cada eleito do Senhor, que acreditar e tomar para si estas promessas. Deus está usando este altar profético para lhe revelar segredos. Aproveite, faça bom uso deles, porque algo extraordinário vai acontecer. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Rei de toda a glória, nós te agradecemos, Pai, pelos teus grandes feitos entre nós, Jesus. Ó Deus, o que nós ouvimos agora, Senhor, da boca da tua filha, da tua serva, da Sílvia, é apenas, Senhor, uma amostra do que tu estás fazendo nesta casa de conhecimento, de poder, de oração, de louvor, nesta casa bendita que é tua, que foi levantada por ti, respaldada por ti. Ó Deus, nós estamos aqui, Jesus, abertos para receber todos estes ensinamentos, porque tu nos falarás segredos, segredos da abundância, e nós nos abrimos para uma grande abundância neste mês de dezembro. Nesta passagem de ano, nós vamos ver o cumprimento da tua palavra profética. Ano de extraordinária multiplicação. Nos abrimos para ser surpreendidos por ti. Fala-nos, porque eu sei que esta palavra já tem sinais, prodígios e maravilhas determinados para se manifestar no dia de hoje. Eu recebo com ações de graças em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, escolhidos, predestinados em amor, salvos para sempre, limpos, santos, responsáveis, obedientes, bem encaixados no corpo de Cristo, firmes e seguros. Se o ministério é verdadeiramente apostólico, se o ministério é enviado por Deus, é respaldado por Deus, tem a glória de Deus manifestada, Deus sempre fala à igreja antes de acontecerem coisas extraordinárias. E isso está acontecendo. A palavra entre nós vai prevalecer. Deus está anunciando o que Ele vai fazer. Deus vai fazer. A palavra vai prevalecer. Nós estamos aguardando, desde o início deste ano, aquela manifestação que a Bíblia Sagrada diz sobre multiplicação extraordinária, sobre surpresas. E o Senhor nos disse que a sua forma de agir vai ser, como por exemplo, o que está em 2 de Samuel 7:23.
Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo? E para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Então, Deus está mostrando que Ele vai fazer com que esta igreja veja coisas grandes e tremendas. Eu recebo esta palavra, nós já temos visto, mas isto tem que ser para toda a igreja, para todo o ministério. Ele confirma também no Salmo 65:5, esta palavra, dizendo: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra, até o Brasil, e dos mares longínquos. Diz, com tremendos feitos. Meus irmãos, quero avisar que nós vamos ser surpreendidos. Amém? Porque como é que pessoas vão comprar inicialmente sem dinheiro, como a Bíblia diz? Como é que pessoas vão vender quando não se vende nada, quando o mercado está parado? Como é que pessoas vão ver portas se abrirem quando elas estão trancadas para o mundo? Deus vai agir com tremendos feitos, com coisas grandes. Ele também diz no Salmo 66:3, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Então, tudo o que foi inimigo até hoje na sua vida, está submisso, está curvado, está aquietado, porque tremendos são os feitos do Senhor. Você recebe esta palavra? Você tem percebido que desde um módulo de encorajamento, Deus começou a acertar coisas entre nós, a nos preparar, e Deus tem acalentado a igreja, consolado a igreja, Deus tem profetizado à igreja coisas que estão para vir à luz. Ele diz no Salmo 145:6, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Isto vai acontecer. Você vai ter testemunhos incalculáveis. Você vai contar os feitos do Senhor tremendos, não são coisas pequenas não, coisas grandes. Você vai falar da grandeza do Deus que você serve. Amém? Eu tenho lhe explicado que para que isto seja verdade na sua vida, é necessário, e nós já decidimos isto aqui, renunciar a qualquer mentalidade ou pensamento contrário. Se é um pensamento contrário à Bíblia, nós renunciamos. Nós já rechaçamos. Se você está aí pensando, no meu caso é diferente, eu repreendo agora esse pensamento. Se você está dizendo, isso não é para mim, eu só tenho isso, eu não tenho aquilo, me falta tudo, eu estou num buraco, esse pensamento está repreendido. Eu agora rechaço isso da sua mente, da sua vida, porque não é isso que Deus quer que você pense. Porque não é isso que Deus tem para você. Em Hebreus 11:3 ele diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você pode não estar vendo, mas o visível vem a existir de coisas que não aparecem. Você não vê, mas Deus pode fazer existir a hora que Ele quiser algo que você não vê. Vai tornar visível coisas invisíveis ainda para você. Então, hoje nós temos que dar um passo além. Nós temos que entrar neste pensamento divino, neste plano sobrenatural, porque Deus quer nos revelar uma chave de estrutura de vida, de família, de negócios, de sucesso. Qual é esta chave de estrutura?
Esta chave se chama dízimo. É o dizimar que vai abrir algumas portas importantes que estão fechadas. Agora preste bem atenção no que Deus vai revelar daqui para frente. Porque o dizimar é uma aliança forte, é importante. Não é apenas oferecer dinheiro, é devolver a Deus o que lhe pertence. A Bíblia Sagrada diz que os céus se abrem, as portas se abrem e que isto é rápido. Quando o dizimar é da forma bíblica, com o entendimento da graça de Deus, do coração de Deus. E como é que Deus estabeleceu isso? Como aconteceu? Diz em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Diga, é uma ordem. Nós estamos em que livro, igreja? Gênesis. E já havia uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus, desde o princípio, estabeleceu regras. Deus estabeleceu princípios do seu coração. Não tem nada a ver com a dispensação da lei, com a dispensação da graça. Ele disse: há uma árvore que é minha, não pode tocar. Há uma parte que é minha, não pode tocar. Agora, veja que esta árvore estava lá, acessível, estava livre, mas não podia tocar. Essa era a instrução de Deus. Veja o que aconteceu com a humanidade, porque foi quebrada essa estrutura que Deus determinou. Por causa desta quebra, porque o homem tocou onde Deus disse que não podia, porque o homem se serviu daquilo que Deus disse que pertencia só a ele, a terra ficou debaixo de maldição. Diz em Gênesis 3,17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E agora? Agora, amados, graças a Deus por Jesus ter vindo à terra restaurar a nossa condição e a nossa posição espiritual. Mas repare uma coisa: Jesus restaurou a nossa condição. Jesus restaurou a nossa posição para dominar, para sujeitar todas as coisas. Mas as regras iniciais continuam intocáveis. Porque quem caiu foi o homem, não a ordem de Deus. Você está entendendo? A ordem de Deus era uma e permanece. Não é para mexer. Isto é meu. O homem mexeu, então se envolveu em muitos males. A maldição veio para a terra. Agora Jesus vem, tira a maldição, devolve ao homem a sua posição inicial. Agora, isto foi restaurado, a posição, a condição. Mas as regras estão lá, desde o início, intocáveis, são as mesmas. Eu não estou falando aqui da lei de Moisés. Eu estou falando aqui de princípios de Deus. O homem foi restaurado, mas a árvore no meio do jardim, a parte que pertence a Deus, continua não podendo ser tocada. Amém? Isto tem que ser alguma coisa aqui dentro. Tem que mexer com seus pensamentos. Você tem que alterar conceitos torpes, conceitos errados, equivocados, que de alguma forma você recebeu. Como isto acontece? Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século. Já entra aqui todas essas doutrinas abomináveis que as igrejas evangélicas passam por anos e anos ao povo do Senhor.
Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente só se dá com o conhecimento da verdade. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz aqui, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que você seja rico. É boa, perfeita vontade de Deus que você seja poderoso. Que você viva abundantemente. Que você tenha sobrando. Esta vontade de Deus para você. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agora, a aliança de Deus tem implicações. Porque quando Deus falou com Adão no Éden, ele estabeleceu uma aliança. Olha, tudo aqui é teu, estou te dando, esta árvore aqui é minha, essa eu não te dei. Há uma aliança estabelecida ali. Foi quebrada, Jesus vem, restitui todas as coisas. E estabelece uma aliança. Na verdade, ele ratifica uma aliança de domínio para os seus filhos, de sujeição, de autoridade, de poder, de riqueza, de posse, como era no Éden. Então, a aliança de Deus tem implicações muito sérias. Ela vai por gerações. E hoje eu vou lhe mostrar algo tremendo. 1 de Samuel, nós vamos ver esta aliança, que não pode ser quebrada e que tem implicações, numa história muito conhecida. Em 1 de Samuel, capítulo 23, versículos 15 a 18, dizem assim. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para a sua casa. Quem é Davi neste caso, nesta passagem? Davi é o tipo de Cristo. E quem é Jonatas? Jonatas sou eu. Jonatas é você. Esta aliança que Davi fez com Jonatas é a aliança que o Senhor Jesus fez conosco. O que aconteceu depois? Eles fizeram uma aliança, cada um foi para um lado. O que aconteceu depois? Nas gerações futuras. Se você continuar lendo, você vai ver que mudou a história. Saul morreu, mas a aliança permaneceu. E naquela época, fazia parte da tradição, dizia a regra, que quando um rei assumia o trono, ele deveria mandar matar todos os descendentes do rei anterior. Tinha que exterminar toda a raça, toda a descendência daquele rei anterior. Então, pela regra, Davi era obrigado a matar toda a família de Saul. Você está entendendo? Mas veja o que acontece, porque havia uma aliança entre Davi e Jonatas. Eu estou lhe mostrando as implicações de Deus fazer uma aliança conosco. Em 2 Samuel 9, 1, 3 a 6, diz assim. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul? Porque alguns morreram, alguns fugiram, alguns foram exterminados pela própria guerra, pelas próprias batalhas. Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas, porque eu fiz uma aliança com ele, e Jonatas também tinha morrido. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, ele insistiu, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, o empregado, não é? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel.
Vindo Mefibosete, Mefibosete é o filho de Jonatas. Filho de Jonatas, filho de Saul, neto de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Muito bem. Quem era este rapaz? Este rapaz era um neto de Saul, filho de Jonatas, que quando foram fugir, quando ele era pequeno, conta que foram fugir e a sua empregada deixou esse menino cair. E ele ficou aleijado de ambos os pés. E ele foi levado para um lugar chamado Lodebar, que significa lugar de invalidez, nulidade. Então este rapaz estava condenado a viver numa invalidez e numa nulidade total. O que o Espírito Santo de Deus quer revelar com isto à igreja nesta noite? Que muitas vezes as pessoas chegam à igreja e trazem uma herança maldita, uma herança familiar de nulidade, uma herança cultural de deformidade. Muita gente chega aqui inútil, nulo, deformado, moralmente, emocionalmente, mentalmente. Mas a palavra mostra, no versículo 7, então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, porque havia uma aliança, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. O que é isto que Deus nos mostra agora? Todos nós temos restituição de tudo o que foi levado. Não importa de que maneira você chegou aqui, todos nós temos restituição e teremos de tudo que nos foi levado. A aliança de Davi com Jonatas levou um rapaz inútil, aleijado, deformado, inválido, a ter a capacidade de ter tudo o que era do pai dele e do avô dele restituído em sua vida. Ah, e mais, ele ainda foi colocado a comer na mesa do rei. O rei, o próprio rei, o trouxe para um lugar de honra. Irmão, o Espírito já está lhe revelando. Você pode ter chegado aqui inútil, fracassado, quebrado, aleijado espiritualmente, emocionalmente. Deus vai lhe sentar à mesa com Ele. Você tem que receber isto, é aliança. Tem implicações. Deus confirma a palavra de domingo. Deus vai lhe restituir tudo que foi levado, por causa da aliança que Ele fez conosco. Versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Presta atenção. Olha o que esse moço disse. Quem sou eu? Para o rei olhar para mim, não passo de um cão morto. Ele era neto de um rei, amados. Ele era filho de um príncipe. Mas veja o conceito que ele tinha de si mesmo. Quando ele se olhava, ele se sentia um cão morto, um coitado, um desamparado, um inútil. Versículo 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra. Já tem aqui ensinamentos. Tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor, que agora é do neto, tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Que é isto? Quer dizer que Davi ordenou a um indivíduo que tinha 15 filhos,
20 servos, e ele disse: você vai cuidar pessoalmente de Mefibosete. O que o rei disse? Trabalhar-lhe-ás a terra para que ele e a descendência dele coma para sempre. Qual é o segredo aqui? Este rapaz se sentia um cão inútil, um morto. Mas como havia uma aliança, um juramento, ele se tornou rico e proprietário. O rei lhe deu honra, prestígio, terra, dinheiro, suprimento. O rei mudou a sua sorte. Você está recebendo isso como revelação para a sua vida? Porque o que o rei Davi fez com Mefibosete, o rei Jesus vai fazer com você. De um homem inútil e sofredor, Deus lhe fez um homem abastado. Será que há alguém aqui nesta igreja que pode acreditar nisto comigo hoje? A um homem sofredor e inútil, Deus lhe deu honra, prestígio, posição social elevada, terra, dinheiro, suprimento. Deus lhe deu com isso segurança. Deus deu-lhe garantia. Deus deu-lhe riqueza. Esta aliança de Deus não pode ser maltratada, conforme os falsos profetas e falsos pregadores têm tratado. Porque eu vejo como é que se trata o povo de Deus aí fora, amados. Quando se reúnem depois de um culto, sabe qual é a pergunta? Qual foi o faturamento da igreja hoje? Porque a igreja virou mercantilismo. Os líderes se esqueceram que isto aqui que nós estamos estudando é sério, que é verdadeiro, é sério demais. É uma aliança com implicações para as gerações seguintes. Deus está perguntando: quem são aqueles que estão em aliança comigo verdadeiramente? Mesmo que a pessoa tenha se imaginado como um cão morto, um inútil, Deus está trazendo esta pessoa para se sentar à mesa do rei. Talvez alguém diga: pastor, eu não pude estudar. A minha família não me deu nem o nome. Ou eu perdi tudo. Eu perdi a moral, a dignidade, a honra. Perdi a estrutura de vida. Deus disse: eu vou lhe dar honra, vou lhe dar prestígio, vou lhe dar prosperidade, vou lhe dar segurança. Paulo confirma isso em 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Pense comigo, uma pessoa para superabundar, ela tem que ter prestígio, ela tem que ter honraria, ela tem que ter dinheiro, ela tem que ter casa própria, ela tem que ter carro, ela tem que ter provisão em tudo. Ela tem que subir para um novo nível de vida. Amém? E o que mais Deus quer dizer à igreja? Outro segredo. Todas as situações serão revertidas. Todas. Todas. Pela graça de Deus, haverá restituição exatamente como a aliança prometeu. Davi perguntou: há alguém da casa de Jonatas? Responderam: há. Ele disse: quem é? Mefibosete. Está onde? Está lá em Lodebar, no lugar da invalidez. Está lá, no anonimato. O rei disse: chama ele aqui. Ele vai sentar na minha mesa. E restitui-lhe a terra. Tudo que era do avô e do pai dele. Você pode receber isto na sua vida. Porque Deus está lhe dizendo como Ele vai fazer. Ele está usando o profeta, anunciando antes, para que você entenda quando chegar, que Deus avisou que seria assim. Em Joel 2, 25 e 27 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós outros. Sabereis
Por isso ele está avisando que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Mefibosete saiu do aleijamento, da inutilidade, da nulidade, para se sentar na mesa do rei, que lhe deu pensão vitalícia e todas as terras de volta, porque ele era parte de uma aliança. Os meus filhos, pastora Solange, os meus filhos são parte da aliança que Deus fez comigo. Os meus netos, quando vierem, já são parte desta mesma aliança. Os filhos dos meus netos, hoje, já são parte desta aliança. Até 1000 gerações dos que amam a Deus e guardam a sua aliança já estão aqui, afiançados por Deus. Isto tudo por quê? Porque Deus jurou. Deus jurou. Da inutilidade de um cão morto ao palácio do rei. Da pobreza à riqueza. Do anonimato à posição de destaque. A aliança de Deus, amados, continua séria. Portanto, para muitos, o dízimo é lei. É assunto que envolve maldição. Como o dinheiro que tornou-se maldição na vida das pessoas, porque não sabem que o dízimo começou no coração de Deus antes da fundação do mundo. E se manifestou no Éden, porque o princípio é o mesmo. Deus disse: a aliança com você inclui uma regra. Não comereis desta árvore que é minha. Dízimo é a árvore de Deus que a ele pertence. Para quê? Para que ele faça dar frutos com abundância para os seus filhos que estão em aliança com ele. Por isso que a árvore é dele. Porque ele é o responsável por dar frutos. E não permitir que nada toque nos frutos que são dos filhos de Deus. Saibam todos os senhores que dízimo é sagrado. E é sagrado porque não é nosso, pertence a Deus. Dízimo é santo, pertence àquele que é santo. O dízimo não é da lei. O dízimo nasceu, humanamente falando, no coração de um gentil, que se tornou o pai dos judeus, chamado Abraão. Gênesis 14, 18 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Melquisedeque é uma teofania, é uma encarnação de Deus. Trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Não tinha sacerdócio levítico, não tinha sacerdotes aqui, mas veio alguém com um sacerdócio divino, celestial. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Bendito, abençoado é você, Abraão, que possui os céus e a terra. Deus possui os céus e a terra, ele pode abençoar. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aqui não tinha nada de lei, igreja. Aqui não tinha nada de Moisés. Aqui não tinha sequer judeus. Não tinha judeus nessa história. Aqui não tinha nada de maldição. Aqui não tinha nada de imposição. Aqui não tinha nada de carne. Aqui não tinha nada de barganha. Aqui não tinha nada de voto. Aqui não tinha nada de promessa. Aqui não tinha nada dessas bobagens todas que inventam por aí. Só 430 anos depois, mais de 4 séculos, é que chegou a lei, é que chegou Moisés. Isto que Deus, em Melquisedeque, estabeleceu com um gentil,
que veio da Mesopotâmia, da terra dos caldeus, não tinha nada a ver com a lei. Tinha a ver com um pacto, com uma aliança sagrada. Isto não é negócio com Deus. Dízimo não é negócio. Isto é assunto sério. E é um assunto inegociável. Não adianta me mandar cartinha, e-mailzinho amanhã, livrinho da não sei que denominação. Não tem conversa. Princípios do coração de Deus não são negociáveis. Abraão dizimou por todas as gerações. E todos os seus descendentes têm a possibilidade de serem iguais a ele. Porque em Gálatas 3:29 está escrito: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa está dentro da aliança, para quem não sabe. Eu sou descendente de Abraão. Eu herdo as promessas todas feitas a ele, a quem foi pré-anunciado o evangelho da graça de Deus. Quer dizer que eu aceito a herança, eu aceito a bênção, e eu não aceito fazer o que ele fez por fé? Dizimar não, por quê? Quebrar a aliança do Éden, por quê? Não seguir pela fé o que o pai na fé fez, dizimando, por quê? Saiba o porquê. No coração de Satanás nasceu uma revolta contra Deus e contra o que Deus estabeleceu. O inimigo quer o quê? Ele quer a pobreza da igreja. O inimigo quer a pobreza do povo de Deus, a humilhação, a mediocridade. O nosso ministério apostólico e profético está restaurando estes valores, para nós sermos cabeça e não cauda, ainda neste ano, para quem crer. É pela fé que teve Abraão, amados. Anota esse número, Moniquinha. Vamos mandar para o mundo inteiro. Todos aqueles que mandam, quero saber do dízimo, vai ter que ouvir. Conhecereis a verdade vos libertará. Gênesis 26:12. Olha o que fez o filho dele. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, agora você vê algo literal, no mesmo ano, recolheu 100 por 1. No mesmo ano, no mesmo ano, no mesmo ano, no mesmo ano. Você tem semeado aqui, meu amado, nesta terra, no mesmo ano, porque o Senhor o abençoava. No mesmo ano. Só que ele semeou. Como, bispa? Porque Deus mandou. Não tinha lei, não tinha maldição da lei, mas ele conhecia a aliança de Deus com seu pai Abraão. Versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Se os filisteus vão ter inveja de nós não queremos nem saber, amados. Nós queremos saber é que nós acreditamos que isto tudo é verdade. É uma aliança. É um segredo de Deus. A Bíblia é verdade. Acredite naquele que é o Senhor da sua vida. Este ano, Deus disse, é multiplicação extraordinária. Eu acredito nisto. Eu acredito nisto. Deuteronômio 26:5. Então, testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito. E ali viveu como estrangeiro com pouca gente,
E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Amado, você vai ser grande, forte e numeroso. Começa como? Começa com pouca gente. Começa pequeno. Deus não vê a quantidade. Você sabe que do nada, Ele trouxe, fez vir à existência o que não existia. Então não importa quanto você tenha, ou quem você seja, Deus vai lhe tornar grande, poderoso, numeroso. Amém? Deus não precisa de muito, Ele começa com pouco. Versículos 10 e 11. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Olha aqui, primícias que tu me deste. Me deste, mas olha só o que ele diz, vamos prestar atenção. Trago as primícias dos frutos da terra, os frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Deus deu todos os frutos. As primícias não são minhas. Eu não posso tocar. Por isso eu trago. E Deus ainda usa como semente. Então, as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Deus nos tem dito, amado, eu só vou fazer bem a esta igreja. Nós começamos com pouca gente, hoje somos muitos. E mais do que nós estamos aqui no santuário, ou no Rio de Janeiro, um culto com 5, 6 mil pessoas, estamos no mundo inteiro, porque temos o respaldo de Deus, a aprovação de Deus, a credibilidade de Deus. Ele disse, eu estou no meio de vocês. Portanto, o dízimo é uma medida santa. Mas por que 10? Amado, por que 24 horas no dia? Mas por que 10? Por que 10 dedos na mão? Por que 10? Amados, dízimo é uma medida santa, sagrada. É uma semente que dá muito fruto, que abre as portas do céu, que nasceu com um gentio chamado Abraão, não nasceu com a lei de Moisés, nasceu entre gentios. Não foi com os judeus, mas a nação judaica recebeu esse preceito porque Deus amava e ama aquele povo, porque é o povo eleito. Recebeu esse preceito no meio dos 613 e começou a obedecer. E eles são hoje o quê? Numerosos, grandes, ricos, poderosos. Dizimista por excelência tem garantia e tem garantida a bênção da sua vida econômica. Dizimista por excelência, não por convencimento, por medo, por barganha, por excelência. E excelência só pode ter quem conhece o pacto da excelência da graça de Deus. Malaquias 3:6. Ah, não vamos para Malaquias, não. Por quê? Você já arrancou da sua Bíblia, como os falsos profetas fazem? Como alguns que se dizem em graça fazem? Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quer saber aqui? Paulo, você gosta aqui de profundidade de estudo? A revelação que tem neste versículo? Deus não muda. Ele disse, eu não mudo. O que eu estabeleci no jardim do Éden, está valendo. Ele chamou, olha como ele chamou o povo judeu aqui. Por isso, vós, ó, filhos de Jacó. Jacó significa enganador. O povo judeu estava enganando a Deus. Só que aqui, Jacó não era mais o nome daquele povo. Eles não eram mais chamados filhos de Jacó. Eles eram chamados filhos de Israel, porque o nome de Jacó já havia sido mudado lá atrás. Mas Deus não os chamou de filhos de Israel, e sim filhos de Jacó, porque eles enganavam a Deus. E diz o versículo 7, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes.
Olha a tragédia de sair fora do que Deus diz. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Essa expressão tão pesada que ninguém gosta, não é? De roubar a Deus. Sabe por quê? Agora você tem a revelação. Porque Deus no Éden disse, essa árvore é minha. E quando você se apropria de uma coisa que não é sua, você está roubando. Não é verdade? O que é roubar? Roubar é você se apropriar de algum modo de algo que não lhe pertence. Por isso, o Senhor deixava claro para aquele povo que estava enganando ao Senhor nos dízimos, chamou-os de filhos de Jacó, enganadores, e ele diz, roubará o homem a Deus? Vocês estão se apropriando de algo que não lhes pertence? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Bispo, isto era lei. Não, desde o jardim do Éden, tocar naquilo que Deus disse, é meu, continua sendo roubo. Com maldição sois amaldiçoados. Aqui entrou a lei. Com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Veja o caos que uma nação estava estabelecendo, uma nação inteira. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Isto é fato. Mas, e a maldição? Querido, presta atenção no que é a graça. Tire a maldição e entenda porque a graça é um pacto de melhores e superiores promessas. Todas as promessas para os nossos irmãos judeus são nosso direito e fazem parte da nossa herança. Porém, é por graça, é um favor imerecido. Você ativa estas promessas pela fé, única e exclusivamente. E se você não ativa, e se você não faz obras, não há maldição, porque a maldição foi encravada na cruz. Ele se fez maldição no seu e no meu lugar. A lei foi encravada, mas as promessas não. Entenda hoje pelo Espírito. Vou lhe dizer mais, só não enxerga a revelação que está aqui em Malaquias 3:10 em diante. As evidências da graça, pastor Ricardo, só não vê quem é literalmente cego. Espiritualmente, não entendeu nada. Carnal. Contencioso. Vou dizer mais. Todos estes falsos pastores, que quando começam a ter contato com a graça, acham que sabem tudo, e vivem numa desgraça, porque não sabem nada, e tiram o dízimo, começam a dizer que o dízimo é da lei. Pode ver, os que conseguiram aparecer na rádio já não estão mais. Lógico, não tem como pagar. Os que apareceram na TV já não estão mais. E quando apareceram, eram pessoas totalmente desprovidas de conhecimento, de revelação. E mais, quando a câmera passava, a igreja mostrava sempre meia dúzia de pessoas ou 10. Nós ligávamos, a pastora Jaque me ligava e dizia, está lá aquele tal apóstolo lá da falsa graça. Dizia, é isso? É isso? Não cresceu, não prosperou, nem continuou por falta de recursos. Onde é que está o Deus da abundância? Onde é que está a prosperidade na vida pessoal desses líderes, que todos passam a viver da obra, porque são incompetentes no mundo secular? Onde é que está a prosperidade? Meu amado, Deus, quando Ele faz abundar, Ele faz onde quer que você esteja.
qualquer tipo de trabalho, qualquer situação, qualquer lugar, quando você está ali em honestidade, em aliança com Deus, a prosperidade vem. E se o altar não é próspero, a vida das ovelhas não é próspera. Um pastor medíocre terá ovelhas medíocres. Você está entendendo? Eu estou falando que esta aliança tem implicações. Tem gente que não gosta. Agora, tem que ser como a Bíblia diz. Se não enxerga isto, é cego. Versículo 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Graças a Deus que tem sempre quem compreende, tem temor de Deus no seu coração, reverência, não é medo, não é? Falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. O Senhor sabe tudo que você está pensando agora, o que você diz acerca deste tema, deste assunto, o que dizem aí fora. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei. Todos esses usam esses versículos, só não usa Malaquias 3:10. Isso pode, o resto não pode. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, isto é para mim e é para você. Vereis outra vez. Todo dia você vai ver isso, meu amado. Vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o que dizima por excelência e o que não o faz. Isso é claro aqui. O Senhor disse, o que eu estabeleci com Abraão, eu não mudo. Está valendo. Então alegre-se, alegre-se. Porque você vai ver a diferença de crer nisto e de não crer nisto. Diz, alegrai-vos, 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 alegrai-vos. O que quer dizer isso? Festeje, faça festa. Deuteronômio 16:16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, no lugar que escolher. Pratique. E deixe o Espírito lhe dizer onde. Agora escolha e faça. Onde você recebe alimento. Onde há respaldo no ministério. Onde há sinais. Onde há amor, onde há paz, onde há consolo, conforto, conselho de Deus. E na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. É a lei, para nós não tem festa de nada dos judeus. Mas aonde você escolher para levar a sua oferta, as suas primícias, entregar a sua vida. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Deus disse, faça o que eu estou dizendo. Não tenha medo de fazer o que eu estou dizendo. Não tenha medo de acreditar em mim, é o que Deus está dizendo. Esta palavra, sendo cumprida, ela vai atrair riquezas. Ela vai atrair prestígio. Ela vai atrair prosperidade. Ela vai atrair abundância. Vai atrair coisas grandes. Coisas inesperadas vão começar a acontecer na vida do povo de Deus. A Bíblia diz superabundância. Diga com fé esta palavra. Superabundância. Isso é obra sobrenatural de Deus. Os devoradores já estão repreendidos. A palavra se cumprirá. Feitos grandes vão acontecer. Você vai dar hoje, pela sua atitude e confissão de fé, um golpe definitivo na escassez, na pobreza, nas necessidades. Você vai saber que este ano, você já fechou a porta ao maligno. E eu quero que você tenha um desejo forte de uma manifestação tremenda. Mesmo se você está começando pequeno, ou como diz a Bíblia, com pouca gente, você vai ser numeroso, rico, poderoso. Porque Deus lhe quer sentado à mesa com Ele. Casas cheias de tudo que é bom. Hoje, que se cumpra esta palavra. Eu termino com o Salmo 65:11.
é profecia. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Este ano, amados, está coroado com a bondade de Deus. Dezembro, último mês de 2008. Até o último dia. Vai ser extraordinário. Chegou a época de uma grande colheita. O ano está coroado com a bondade de Deus. Deus está destilando fartura. Deus está destilando a sua glória sobre nós. Deus está destilando abundância sobre esta igreja. Deus confirma o que Ele disse lá atrás na passagem do ano. Acredite, chegou o seu momento. Deus preparou processos para que haja crescimento. A terra está cheia das riquezas de Deus. E elas são meu direito e seu direito. É para esta igreja que Deus restaurou, recuperou o governo sobre o seu povo. É hora de nós começarmos a cantar louvores. Ninguém se deu conta e Deus me disse hoje, confirmando o que Ele havia me dito, e eu fiquei pedindo um sinal para Deus no domingo. Nós cantamos uma música da restituição que diz: quando se ouvir então a voz dos que cantam, é hora de cantar. É hora de cantar, amados. E aqueles que já começaram a ver a abundância do Senhor, é ordem de Deus que abram a sua boca e deixem sair um canto, porque os outros vão ouvir. E quando se ouvir então a voz dos que cantam, você vai saber que chegou a sua restituição. Esta igreja começou a cantar e nós não vamos parar. É hora de começarmos a cantar. Fique de pé, levante as suas mãos ao céu. Os nossos queridos vêm aqui encerrar, eu já passei da hora. Nós vamos cantar esta canção. Vá levantando aí as suas mãos aí no seu lugar. Comece a receber fartura, comece a receber a abundância de Deus. Tenha coragem, meu irmão, de acreditar. Tenha ousadia de acreditar na palavra. Está destilando fartura. Deus está destilando poder, glória, abundância, multiplicação. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem de acreditar na Bíblia. Nós temos coragem de acreditar numa bula. Nós acordamos às vezes de 2 em 2 horas de madrugada para tomar um remédio, porque a gente acredita nele. Vamos acreditar no Deus Todo-Poderoso, Senhor de senhores e Rei de reis. Ouse acreditar nesta noite, porque Deus está destilando fartura sobre a igreja. Amados, não são portinhas abertas, são janelões, portais do céu abertos sobre a igreja. Deus está dizendo, e Ele não fará nada sem anunciar antes aos seus servos, os profetas. Oh Jesus, eu vim aqui anunciar o que vai fazer, Senhor, o que vai acontecer nestes próximos dias. A abundância só está começando, a multiplicação só está começando. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Dá a mão, se você conhece, tem intimidade com a pessoa que está do seu lado. Senão não precisa dar a mão, dá a mão aí. Vamos passar esse nosso entusiasmo, amado, esta confiança, passa aí do lado, começa a dizer: eu recebo, para minha vida, para a vida daquela pessoa que está ao meu lado, direito, à esquerda. Eu recebo fartura, abundância, multiplicação. Eu recebo, Jesus, colheita. Chegou a minha vez, chegou a nossa vez, igreja. Chegou a hora da restituição, a multiplicação de coisas que estão sendo devolvidas. Acredite, acredite. Faz a pessoa que está do seu lado aí ter uma reação. Acredite, acredite. É para quem crê, meu amado. É para quem crê. A aliança foi feita no Éden.
Jesus na cruz, anunciada ao apóstolo Paulo, estendida aos gentios predestinados que somos nós. Estamos nesta aliança, recebemos, e todos verão a diferença na nossa vida, Pai. Não importa o que os filisteus falem, não importa a inveja dos filisteus, não importa esses da falsa graça, medíocres, ignorantes, cegos, guias de cegos. Estamos aqui, Pai, para dizer: cumpra-se em nós a tua palavra. Que se cumpra, Senhor. Que se cumpra, Senhor. Que se cumpra. Já estamos cantando. Eu já ouço a voz dos que cantam. E quando se ouvir a voz dos que cantam, então saberemos que chegou a restituição. A chuva está caindo. Dezembro será marcado por colheitas na vida da igreja, na vida deste povo. A restituição começou, amado. Há muito tempo neste ministério Deus tem restaurado e restituído, mas agora é com multiplicação extraordinária. É mais, é mais, é mais. Deus multiplicou aquele dinheiro da irmã Silvia na Caixa Econômica 5 vezes mais. Deixe-se surpreender, deixe-se surpreender. Receba, abre a sua mente, abra a mente. Você tem que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para você, meu amado. Você é o descendente de Abraão, pela fé em Jesus Cristo. Você é herdeiro. Você é herdeiro. O jardim do Éden continua à sua disposição hoje. E as regras continuam as mesmas. No que é de Deus, nós não tocamos. Em nome de Jesus, Pai, eu recebo, Senhor. Hoje, eu recebo hoje. Que todos que, como eu, entraram por estas portas um dia, se sentindo Mefibosetes. Oh, Jesus. Oh, Davi não deu migalhas para ele, Senhor. O rei o colocou sentado à mesa para sempre, Pai. Eu recebo, Jesus. Há um lugar à mesa para cada filho, para cada eleito, para cada homem, para cada mulher fiel a Jesus. A aliança que começou lá no Éden. Eu recebo, Jesus. Milagres, 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 milagres. 7 vezes mais milagres. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bispo Rai, por favor. A bênção final. Eu passei da hora. Perdoe-me. Depois da bênção, quem precisar sair, fique à vontade. Quem puder, cante conosco mais este cântico profético. Vá à livraria, pegue este CD. Presenteie alguém que precisa se sentar à mesa. Em nome de Jesus. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos
no poder do Espírito Eu Santo. recebo, Receba essa palavra em seu Eu coração recebo, Jesus. e vá em paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E até Glória domingo. a Deus. Amém. Glória a Deus. 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 Se você já viu a glória do Senhor, cante. Deixe ouvir a sua voz. A videira brotar e no campo trigo crescer. Abre uma fonte, correndo os montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer.
glória a Deus. Boa noite a todos, até domingo. Vão em paz, em nome de Jesus. Boa noite, internautas. Dê um abraço no seu irmão e diga: somos riquíssimos.